Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana uma ou mais personalidades para conversarmos sobre os mais diversos assuntos de interesse de toda a comunidade. O convidado de hoje é o Dr. Valdemar de Souza Irmão, com quem conversaremos sobre rádio, política e saúde. Dr. Souza é dentista, mas antes foi radialista durante vários anos, militou na política sendo candidato a vice-prefeito de Patos e continua escrevendo e comentando sobre política, tanto local como estadual e nacional. Dr. Souza, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Obrigado, Luiz. Uma satisfação estar com você ao seu lado na sala de conversa. E posso confessar a você que para mim foi uma surpresa você ter me convidado a participar desse programa, mesmo porque eu me sinto assim constrangido com tantas personalidades interessantes que há em Patos para participar desse programa. De qualquer maneira, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes que estão na audiência desse programa. Não sei se em televisão se chama audiência, né? É audiência. Audiência. E estamos aqui à disposição. Souza, a temática do programa é ampla e por isso a gente tem ido buscar personalidades das mais diversas atividades, né? Enquanto outros programas se centram nos políticos, nas autoridades, a gente tenta resgatar um pouco da história de Patos, não é? Ouvindo, conversando com pessoas. Eu entrevistei aqui a Agamenon para falar o quê? Sobre campanhas políticas, contar a história de campanhas políticas. Manuel Valadares, para falar sobre as campanhas políticas. Damião Lucena, para falar sobre história e falar sobre rádio, e assim por diante. Quer dizer, a gente pega um leque de personalidades que vão contando um pouco da história de Patos. Os mais jovens não conhecem a história de Patos, praticamente. Então a gente está fazendo essa tentativa de, através da história das personalidades, a gente contar um pouco a história da cidade de Patos. Como foi que você entrou no rádio? É interessante, eu não tinha a menor intenção nem interesse de entrar em rádio. Eu não tinha praticamente, vamos dizer assim, a virtude de ser um jornalista, de ser um locutor. Mas comecei a ouvir meu irmão Souza Filho, Valdemar de Souza Filho, que foi da nossa família o primeiro radialista. E depois de ouvi-lo, eu notei também, jovem, que ele conquistava muita coisa através do rádio. A simpatia da população, né? A amizade ampla que ele fazia dos meios, em todos os meios sociais. E aquilo foi me despertando para o interesse, não por inveja, não por imitação, mas por uma necessidade também de participar daquilo. Um dia eu fui a Padre Assis e pedi a Padre Assis um emprego na rádio. Agora você vê que atrevimento. Sujeito que nunca sentou nunca esteve diante do microfone, nunca redigiu coisa nenhuma, chegar para Padre Assis, um homem de uma intelectualidade invejável, de uma experiência fabulosa, e dizer para Assis: eu sou irmão de Souza Filho e vim aqui lhe pedir um emprego. Souza Filho já estava na Universidade Federal, inclusive colega de sua irmã. Colega de minha irmã, que Fátima tinha sido Lima, colega de rádio também. tinha sido colega de rádio. Então, Padre Assis disse: e você é irmão de Souza? Ele disse: sou. Padre Assis chamou Nestor Gondim, que era o vice-diretor da rádio. Aí disse: Nestor Gondim, você poderia, por gentileza, aquela forma, fazer um teste com este menino, para ver se ele dá para o rádio? Nestor disse: padre, eu faço, mas não agora. Olhou para mim e disse: vem aqui às 11 horas. Fui para casa. Depois de 11 horas havia aquele jornal da tarde, aquele jornal de meio-dia, né? Quando eu cheguei às 11 horas, Nestor estava ainda falando lá. E ele deu um sinal, eu esperei. 1h da tarde. Vixe, Maria, 1h da tarde. Nestor, foi um chá de cadeira. 1h da tarde, Nestor disse: vamos fazer o teste? Eu digo: vamos. Me preparei, como eu fiquei nervoso quando entrei aqui, não tinha entrado num estúdio de gravação televisiva, né? E eu fiquei nervoso e Nestor disse: vamos ali mais eu. Entrou no carrinho, ele tinha um Volkswagen que o diabo era. Ele entrou no carrinho e me levou para o Bar do Peixe, que existia ali na rua
Essa história é interessante. Aquela da Rua do Prado, né, ali. Tinha esse Bar do Peixe. O Bar do Peixe ali. Chegou no Bar do Peixe, ele, agora vejo as feras que estavam do meu lado. Ele, Nestor Gondim, Zé Augusto Longo e Juarez Farias. Marcos Lemos também estava. Sentamos, ele pediu lá uma bebida, um tira-gosto, e começou a beber, eu E esperando o teste? Ele disse, você não bebe nada? Eu digo, bebo. Ele disse, não beba aí. E eu comecei a beber uma cerveja, um negócio, uma caninha, e o teste. E haja conversa. Haja conversa. Aí entramos na política brasileira, entramos naquele tempo da revolução, né? Na política da contra-revolução e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa. 4 horas da tarde, paramos a farra, né? A farra. E eu disse, Nestor, e o teste? Ele disse, tu já fizeste os testes, rapaz? Vai amanhã trabalhar, tu dá pro rádio. E eu fiquei surpreso com isso. A história é bem interessante. É interessante isso aí. Viu? Foi a primeira informação de uma convocação, aliás, de um teste ter sido feito dessa maneira. Para você ver. Hoje, mas isso é a cara do Nestor. Para você ver o que acontece hoje. Hoje se requisitam jornalistas para determinados setores da imprensa, aqueles que passaram por um curso numa universidade. Justamente. Ora, a universidade informa, mas não forma. Não forma, porque a universidade me informou, mas não me formou. Eu me informei em odontologia na experiência do dia a dia, como vocês aqui estão se formando na experiência do dia a dia. O rádio também é assim. Né? O que é que acontecia? Chegava um menino ali nervoso, aí de repente Luiz tinha pena do cara, ou mesmo por interesse de formar um jornalista a mais, aí começava a dar dicas. Rapaz, não desiste, no microfone não se desiste. E a Espinharas naquele tempo era mestra nisso. Era a escola mesmo, era uma escola. Para você ter uma ideia, quando foi fundada aqui, fundada a segunda emissora de rádio a Itatiunga, houve um grande problema. Quem vai fazer o jornalismo da rádio Itatiunga? Mandaram chamar Adalberto Pereira, que estava fora de Patos. E Adalberto chegou na rádio e falando com o Edivaldo Mota, o diretor era Pedro Oliveira Alves. Na Itatiunga, já na Itatiunga. Aí Adalberto chegou, ele, tudo muito bem, você vai ser contratado, é um grande jornalista, tem muita experiência, mas quem vai ser seu companheiro? Ele disse, Souza Irmão. Não, mas Souza Irmão é dentista, ele vai querer isso? E Adalberto foi no meu consultório e disse, Souza, tu topas fazer o jornal de hora da tarde na Itatiunga? Eu disse, topo. Com você? Ele disse, topo. Mas há uma condição, eu não redijo, porque eu tenho meu consultório. E quando eu chegava lá e já estava tudo redigidozinho, e fazíamos um jornal, foi interessante, porque foi o primeiro jornal em Patos que houve âncora. Eu sei. Pouca gente sabe disso, porque a Espinharas, quando nós éramos radialistas, nós tínhamos não podíamos fugir ao script. É o roteiro mesmo, tem o script todo do programa. A palavra que estava dizendo, não podia modificar. Mas na Itatiunga, Adalberto introduziu aqui essa nós livros notícia, ele parava e comentava alguma coisa. Não sabia dessa, não. Ele comentava alguma coisa. A gente vivendo e aprendendo a história do rádio. Exatamente, ele comentava alguma coisa. Foi Adalberto Pereira quem introduziu esse como nós chamamos, a âncora. O comentarista dentro do próprio jornalismo, né? Tudo muito bem. E eu fui, inclusive, um dos fundadores, como locutor. Eu sei. Da Rádio Itatiunga. Passei lá 1 ano e tanto, depois me aborreci. Me aborreci não com a emissora. Eu sei. Me aborreci com mim mesmo. Porque não é brincadeira, você sair do consultório 11 horas e fazer um jornal e almoçar 2 da tarde, eu não aguentei. Foi bem, é assim. Me diga uma coisa, quanto tempo você passou em rádio? Entre Espinharas e Itatiunga, quanto tempo? 68 a 75, quando eu fiz vestibular. Fez vestibular. Em 68. Isso aí na Espinharas? Fim de 68 eu fui contratado, né? Ou fui chamado para a Rádio Espinharas, muita bondade de Padre Assis. Fiquei lá, sem muita experiência, mas aprendendo sempre. Aprendendo, todos nós entramos lá para aprender. Eu tinha grandes mestres, tinha um Vigílio Trindade, Zé Augusto Longo. Luiz Gonzaga Lima de Moraes, quem sou eu? Ô Luiz, e também, né, na idade que nós estamos, não cabe mais modéstia. Modéstia. Isso é ou não é? Não é verdade? E você é um grande jornalista. E depois você, quanto tempo passou na Itatiunga?
Não, a Itatiunga eu já lhe contei depois de formado. Quando Eu ela sei, foi, depois de formado já. quando ela foi, eu já era dentista, já tinha meu consultório. sei. Quando a Adalberto veio e me Eu fez sei. o convite, eu achei interessante, né? Né? Desses nomes do rádio da época, com quem você conviveu? Você Ei, já citou alguns aí, Eu já mas... citei. Ô já. Luiz, se eu fosse citar, eu iria me perder e Sim. cometer pecados, né? É. Deixaria de citar outro. Eu vou citar os que mais se aproximaram de mim. Nós trabalhamos ali com Vigílio, você, era do meu tempo. Não sei se já existia a revista da semana, em 68, não estou lembrado. 78. 68 ou 78. 78? 78. Eu me lembro quando a revista da semana foi criada, você, o programa e você. Mas não sei Mas se... 78 existia não. Não, mas foi eu ba- apresentei a revista da semana de 72 a 74, interrompi e voltei em 80. 80. De 80 para cá eu não parei mais. Muito bem. Em 80, quando você voltou aí, você foi ao Recife, não foi? Foi. Do Banco do Brasil, aquela coisa justamente. toda. Não havia a facilidade que há hoje, que embora você se desloque para João Pessoa, Justamente. mas há a internet, A internet pela hoje é qual você facilidade. transmite e grava aí. Mas na minha segunda morada em Recife, eu mandava a fita Pelo gravada pelo ônibus. Pelo ônibus, A eu segunda entendi. morada. Na primeira ficou, ninguém ousou fazer isso. Mas na segunda vez que eu morei em Recife, eu consegui fazer Uma isso. vez eu até disse, como é que o Luiz tem essa hora? Consegue fazer essa coisa, ir para o Recife, vir para Paz, gravar um programa, voltar para o Recife e descobrir no dia que a fita deu engasgada. Diga, é gravado. pois É gravado. Eu fazia a gravação naquela época, lá em Recife, nos estúdios da Rádio Jornal do Comércio. O operador se chamava Peba. Era um grande profissional naquela época de coisa. Né? Mas ele tinha uma paciência para a gente fazer essa gravação desse programa, que era um negócio incrível. Agora, já preocupado na caixa. Isso era no sábado que a gente gravava, e ele saía de lá direto para tomar uma. Né? A preocupação dele era essa. Fazendo o horário para ir para a brincadeira dele. Mas vamos voltar aqui. Você citou ainda há pouco a questão das famílias. Nós tivemos 3 grandes famílias dentro da Rádio Espinhal. Eu não sei se você se lembra disso. Mais ou menos. A mais antiga das famílias, não, a dos Gouveia. A Sim, dos dos Gouveia. Gouveias. Zé Gouveia, Batista Batista Gouveia, Gouveia, Fio Dani Gouveia e Petrônio Gouveia, que inclusive eu já entrevistei aqui. E Não Petrônio deu tempo Gouveia. para falar de rádio não, mas já entrevistei aqui. Depois veio a família, a minha, Sua, você eu, e sua Fátima irmã. Lima, Fátima Lima. e o Cabo Jabiraca, que era primo. Jabiraca. Jabiraca era primo. Mas Jabiraca não era primo. homem de frente. Não era um diferente, não. A gente Mas fez, era. a gente fez rádio e coisa, mas Jabiraca Exatamente. era quem carregava a rádio nas costas, como a gente costas, dizia, né? nas costas. Era pau para toda obra naquela época, né? Depois a família de vocês, né? É. Valdemar de Souza, irmão, Valdemar de Souza, filho, Valdemar de Souza, irmão, Valdemar de Souza, Tude, que é neném, Tude. e Valdemar de Souza, Rui. E um detalhe, Pepe. que pouca gente sabe em Patos. Minha mulher, Louraci Freitas. Sim, Loura, tem mais eu Loura, conheci. Eu entrei na Rádio Espinharas e logo depois o Padre Assis disse: está precisando de uma voz feminina aqui. Mas naquela época a gente tinha muita influência, levava para quem queria e não existia a exigência de um título universitário para o rádio nem para a televisão. Eu disse, bota Loura. Eu não ia falar com o Padre Assis, falei com o Nestor. Aí Nestor, aquela coisa do corporativismo. Nestor disse, rapaz, será que a Bodinha me chamava de bode, né? Era o bode. É o bode. Me chamavam de bode e começaram a chamar a Loura de Bodinha. Inclusive, Zé Augusto Lobo morreu, chamam dela de Bodinha. Cadê a Bodinha? Essa coisa. E Louraci, minha mulher, trabalhou na Rádio Espinharas enquanto eu estive na faculdade, 4 ou 5 anos. Que eu me lembre, foi o segundo caso de marido e mulher. Tinha o anterior que foi Severino Quirino e Socorro Ferreira. Socorro Ferreira. Exatamente. Depois veio você. Mas não é do meu Não, tempo. é do seu tempo. É do meu tempo. Eu Agora, convivi com os dois. Você vê como era interessante. Às vezes nós usávamos essa influência familiar para levarmos pessoas. Mas veja bem, por exemplo, vou começar de você. Grande jornalista que passa reconhece. Fátima Lima, hoje médica, foi uma das melhores e mais experientes e mais intelectuais locutoras da Rádio Espinharas de Paz. Não é verdade? É verdade. Aí você vê, a família de Zé Gouveia, Batista Gouveia e Petrônio Gouveia e tal, todos grandes jornalistas. Grandes jornalistas.
Profissionais de rádio. Petrônio, apesar de ser muito vexado, aquela coisa toda, às vezes se enrola e se enrolava, era preciso ver enquanto ele puxava as orelhas dele, você sabe dele. Mas Petrônio hoje é um cara desenrolado. Desenrolado. Não é? Ele deu um show aqui numa entrevista que nos concedeu. Eu vi. Viu? Eu digo, Petrônio veio, deixa eu ver. Petrônio. Petrônio veio aprender a falar depois de velho, aquela coisa. Mas e você vê, na minha família, PP foi um grande controlista, Neném, que foi já colocado por PP para substituir, quer dizer, foram grandes. Souza Filho não me lembro. Souza Filho eu lembro pouca coisa. Você fez PP talvez tenha sido o melhor sonoplasta, que me perdoe meu compadre Neném. Melhor sonoplasta da Espinhada. Tem inclusive um episódio, eu vou contar bem ligeirinho aqui, Conte. Da genialidade dele. Batista de Brito, que hoje é grande no rádio baiano, na Bahia, Batista de Brito, na Rádio Sociedade, ia estrear como pista para Edileus Franco num jogo de futebol. Aí Edileus anunciou, lá vem aí Batista de Brito. Batista era meio moreno, né? Meio moreno. Na hora que anunciou Batista de Brito, aí PP soltou um trechinho de uma música de Luiz Gonzaga. Segura o bode, nego mole. Segura o jegue, o nego mole. Rapaz, o estádio municipal em peso caiu na gargalhada. Segura o jegue, nego mole. Tem um trecho de uma música do Luiz Gonzaga. Mas, Souza, nós estamos terminando o bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para a nossa sala de conversa. Voltamos a conversar na nossa sala de conversa com o doutor Souza e irmão. Souza atualmente é dentista, em plena atividade, mas já foi radialista, já militou na política e hoje é um comentarista das coisas da política. Souza, alguns episódios daquele seu tempo de rádio. Ô Luiz Gonzaga, são muitos, mas eu gostaria de contar apenas o que eu achei interessantíssimo. Deu-se com Juarez Farias. Juarez Farias era um molecotinho assim de seu 1,60 m por aí, pequenininho, cabeça grande, né? Um excelente locutor. Tem um apelidozinho. Eu não me lembro mais, mas Pinguim, era um negócio assim que dava a ideia de que ele era pequenininho mas de um talento extraordinário, para tudo. Para a redação, para o futebol, para o comentário. Onde colocassem Juarez dava certo. Juarez era uma espécie de Zé Augusto Longo, né? Uma espécie de Visitidade, uma espécie de Luiz Gonzaga, né? Onde colocasse, estava tudo certo. Vem aqui, Luiz, redige, vem aqui, Juarez, redige, dava certo. Apresenta de jornal, dava certo. Faz esse comentário, dava certo. Vai entrevistar o presidente da República, dava certo. Que era esse camarada que nasce com talento para ser jornalista, né? Já vem do sangue. Muito bem. Mas havia um negócio danado que Juarez tinha um defeito. Gostava de trabalhar turbinado. E Dona Lila botou um barzinho ali na esquina, bem pertinho da rádio, e Juarez de vez em quando escapulia para tomar um golezinho e voltava para a rádio. Botava uma música qualquer, uma música dá mais ou menos 2 minutos a meio, 3 minutos por aí. 3 minutos mais ou menos. Ora, 3 minutos era o suficiente para ele correr da rádio até o Bar de Lila, que ficava ali ao Banco do Nordeste. Na diagonal. Tomava um e vinha das carreiras chupando um imbu, comendo um pedaço de frango, um negócio assim. E só trabalhava dessa forma. Mas um dia ele chegou em Lila e o papo começou, né? Ele foi na Rádio Espinhada rapidamente, chamou o controle e disse: rapaz, eu vou anunciar aí a triste partida de Luiz Gonzaga. E você vai botar no ar. E enquanto a triste, eu ligo o rádio lá, fico ouvindo. E a triste partida vai rodando, eu vou tomar um ali e já volto. Tudo bem. Triste partida são 10 minutos. 12 minutos. 12 minutos e meio. E ele anunciou a triste partida, justificou por quê, era um tempo de seca. Justificou, tudo bem. E toca a triste partida. Mal começou a rodar a faixa, ele escapuliu para ali. E ficou tomando uma e outro. O programa dele se dava entre 9h30 da manhã, quando eu deixava, e até 11 horas da manhã. Quer dizer, 1h30 de programa. Era exatamente a hora que Padre Assis gostava de vir e passava por ali.
Coincidentemente, Juarez pediu uma meota, né, chamava? Meota era o apelido dele. Meota. Isso, Era o exatamente. apelido dele. Botou uma meotazinha, ficou tomando aquela coisa toda, e o tira-gostosinho que Lila botou e o ouvido no rádio. E haja triste partida. E ele, muita vontade, ainda faltavam uns 10 minutos por aí, mas de repente, a surpresa. Padre Assis na porta do bar, com aquela pastinha que ele gostava. Mão cruzada na frente com a Mão pastinha. cruzada com a pastinha. Quando ele olhou que viu o Padre Assis e ficou nervoso. O Padre Assis disse: senhor Juarez, o senhor poderia me informar, por gentileza, a gente falava assim, quem é o locutor do horário? Sou eu, Padre Assis. Se o senhor é locutor do horário, deveria estar na cabine de rádio. O que é que está fazendo aqui? Eles estão tomando uma, Padre Assis. Mas, senhor Juarez, é muita irresponsabilidade o senhor deixar a rádio sozinha e vir tomar uma cana aqui em Lila, seu Juarez. Não se preocupe. Sim, ele disse, e se der um problema lá? E quando... Ele disse, não, se incomodando, ali eu só posso... Daqui a 12 minutos eu voltando, tá bom demais. Seu Juarez, justifique, seu Juarez. Padre, quando eu saí para tomar uma caninha, isso agora é sério, para dar sempre falar da voz, eu tive a preocupação de colocar lá para rodar a triste partida do Luiz Gonzaga. Padre Assis parou um pouco, meditou um pouco, aí disse, e o que é que tem de saber? Ele disse, Padre Assis, eu lhe garanto, que eu vou para lá, ainda vou ouvir um pouco da música. E nessas alturas, já faz ao menos 5 a 6 minutos, o caminhão não chegou em Petrolina ainda. O Padre Assis, o Padre Assis teve que rir, né? Mas, Souza, algum outro episódio que você se lembra aí? Vamos ver se tem alguma momento coisa. assim, não. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. O problema é esse. Se a gente fosse estender, tem tanta história de rádio. Mas você ingressou na política, vamos dizer assim, foi uma surpresa de uma hora para outra você sair candidato a vice-prefeito numa chapa, vamos dizer assim, naquele tempo a gente dizia alternativa. É uma tentativa de uma terceira via. Como foi essa história dessa... Ô Luiz, há momentos na vida que parece que nós não pensamos bem do que vamos fazer. Não meditamos nas consequências do que vamos fazer. De repente eu estava entusiasmado pela política por uma frase que eu vi no rádio, ou li no jornal, ou numa revista, dizendo o seguinte: o problema da política brasileira é que os bons homens não participam dela. Digo, não, realmente é. Ainda hoje. Ainda hoje. Quer dizer, os homens bons, como se dizia antigamente na Inglaterra, né? Os homens bons. Os homens bons geralmente fogem da política. Não sei se porque eles começam a entender que ali só sobrevivem os corruptos, os canalhas. Não são todos. Aqueles que são capazes de tudo. Não são todos. Os que são capazes de enganar, os que são capazes de roubar, os que são capazes de influenciar em falcatruas mil, não é verdade? E o homem de bem se recalca disso. Não quer, mesmo porque leva em consideração a família, os amigos e às vezes até o seu próprio patriotismo. Justamente. Né? Eu não entrarei na política para ser contra suas convicções. Minhas convicções. Mas, depois de muita conversa com amigos, Souza, você deveria ser candidato. Eu disse, se candidato a vereador, eu disse, não, isso não dá certo para mim, porque eu sou... Olha, exatamente o que está faltando é alguém que tenha um outro pensamento, outra ideologia, outra convicção, entre na política para ver se essa coisa muda. Isso muda não, isso muda. Se você botar um pinguinho de sal no copo, a água já não é a mesma, é salgada. E esse pinguinho de sal que você colocar num copo d'água, certo? É intragável, às vezes, até para você e para outras pessoas. Não é verdade? Eu digo, bom, eu vou me candidatar a vereador. Botei na cabeça. Loura, minha mulher, disse, se candidatar a vereador, eu lhe deixo. Eu digo, Loura, não é dessa forma não. Olha a política, aí aquela doutrinação. A política é uma coisa boa. O homem essencialmente, por si só, já é um animal político. Não é verdade? É verdade. Olha, Loura, a política não é só que você vê discursos, como diz. A política é o seguinte, eu vou comprar feijão, o preço do feijão depende da política. Eu vou comprar carne, o aumento da carne depende da política, do aluguel da casa. E assim eu convenci Loura. Ela disse, nesse ponto
Quando eu fui, me lembro que naquela época não tinha ainda não havia um partido, nem eu sabia onde ia, inexperiente, né? Neném, meu irmão, seu compadre. Meu compadre. Né? Era naquela época aqui, parece que presidente aqui em Passo do PSDB. Quando o Neném soube que eu ia ser candidato a qualquer coisa, ele foi lá em casa. Disse, não, você vai ser candidato a vereador, não. Você vai ser candidato a vice de Aderban. Eu digo, vice de quê? De prefeito. Eu digo, Neném, olha, meu irmão, Aderban não existe a menor possibilidade de nós alcançarmos qualquer sucesso. Primeiro, por quê? Porque Aderban não tem o jogo político necessário, né? Era sério demais para ser político. Sério demais para ser político. Eu sou mais sério do que... Naquela época eu usava um bigodão, eu era atendente de pato, né? Eu digo, eu sou mais sério do que ele, né? Eu não tenho jogo para ser essa coisa, não. Mas você não quer ser vereador? Mas é diferente. Vereador é uma coisinha pequena, né? Parlamentar mirim, né? Mas assim mesmo ele me convenceu, a Aderban foi lá em casa, me convenceu, né? Que precisava, estava sozinho, queria mudar a política em Patos, né? Estava sozinho, ninguém ajudava ele, e eu fiquei com pena do danado, eu disse, vou, com você eu vou. Né? Não me arrependi, porque foi exatamente essa minha aventura que me deu a possibilidade de saber o que realmente é a política. A política. Né? Conheceu por dentro. Por dentro, pelas entranhas da coisa, né? Exatamente. E aí, o resultado? O resultado foi aquele resultado desastroso que você conheceu, né? Porque chegamos no final. Aderban, que me perdoe a sua ausência, porque inclusive ele não convive mais nem conosco na Terra. Aderban, nos últimos 15 dias, abandonou completamente a política. Me abandonou, não se interessou mais e me deixou sozinho. Ele fez muitos compromissos com os eleitores e os eleitores me fustigavam. Queriam que eu cumprisse os compromissos firmados. E como eu justificaria que não tinha dinheiro, era um rapaz pobre para entrar na política, eu tenho dinheirinho para comer o feijão com arroz, eu tenho. Isso aí tinha. Mas eu não ia tirar o feijãozinho com arroz da minha família para colocar em política, mesmo porque quem tem ideais não faz isso, né? Verdadeiros ideais. Olha, abandonou tudo. No último dia da campanha, no dia do Corujão, que chama, né? Eu sei, o Corujão. O último comício, hoje não há mais Corujão. O último comício. Eu estava no palanque, Aderban, e eu contei na época que tínhamos aproximadamente 20 pessoas diante de nós. Pense a decência. Agora veja o que interessante. Quando a Aderban lançou-se candidato, nós fizemos um comício ali no Belo Horizonte. E esse comício assombrou Patos. Assombrou as oposições. Porque nós fizemos aquela rua ali que tem, não sei qual é, da frente da delegacia, que vai até lá em cima. Pastor Vanderlei. O palanque estava para lá da praça, um pouco, lá em cima. E tinha gente ainda circulando lá na Rua Grande, como a gente chama ali, na frente da delegacia. Muita gente aplaudindo, muita gente, com o maior entusiasmo. Isso fez com que as oposições levantassem os olhos e vissem que haveria, talvez, pela primeira vez em Patos, uma possibilidade de alguém, ou uma chapa, ou fazer frente às suas pretensões. E quebrar a gangorra, né? Quebrar a gangorra. Nós tínhamos Ivânio Ramalho de um lado e tínhamos Dinaldo do outro lado. Ivânio Ramalho com aquela sua política de medicina, né? Medicina, Era uma época que em Patos você não tinha um médico. Você procurava um médico, não existia. Justamente. Não havia médico, posto de saúde, não havia SUS, não havia coisa nenhuma. E havia, como há até hoje, pessoas necessitadas e doentes. Ora, o que é que ele fazia? É brincadeira, você está doente, chega ao médico da sua casa. É verdade. E ele ia. Era a política que ele fazia, né? Chegava na casa e é verdade que Luiz Gonzaga está doente, dê licença. Eu vou olhar, e ali ele medicava, receitava, dava remédio. Aí ficava uma gratidão imensa a esse homem. Por isso, foi um grande sucesso de Ivânio Ramalho. Porque eu nunca achei Ivânio Ramalho um grande político. Nunca achei. É um grande médico.
Agora é um grandíssimo médico. Para mim é hoje um dos médicos que ainda fazem diagnóstico. Que hoje os médicos novos não sabem diagnosticar. Olha, eu aqui não vim aqui para fazer não, mas eu crítica, gosto de dizer a verdade. para fazer crítica a ninguém. Corrigindo não, acrescentando o que você está dizendo, a questão de Ivânia é que ele não faz o diagnóstico. O diagnóstico todo médico faz. Ele faz a anamnese. O que é a anamnese? Você vai ao médico, eu estou com uma dor aqui. O médico primeiro vai, olha tudo, aquela coisa toda, faz o exame, depois vai lhe fazer perguntas. Por exemplo, então, a dor é aonde? No estômago. Peraí, você comeu o que ontem? Eu comi uma cachaça com tripa de bode, eu comi uma buchada ali, Maria do Bode. Foi a tripa de bode que eu Mas me diga uma coisa, você é acostumado a comer buchada? Eu sou. E quando você come buchada dessa dor, não. Foi a primeira vez, então já descarta uma coisa, não foi a buchada. Então, isso chama-se anamnese. Hoje o que acontece é o seguinte, você vai ao médico, principalmente do SUS, são todos, para tudo a exceção. Ele olha para você. Eu estava uma vez com um amigo meu que me pediu para levar o meninozinho dele para fazer uma consulta e eu fui. Talvez ele quisesse assim, não, você é amigo do médico, ou é conhecido como dentista, e o médico vai lá e conhecer e vai facilitar as coisas. Eu fui, realmente não houve dificuldade. Quando nós entramos, foi no hospital regional. Vou dizer o nome do médico, essas coisas aí não digo. Entramos, o médico olhou para o menino assim, seriamente, pegou o papel, toma, vai comprar o remédio. Aí eu me espantei, doutor, o senhor me perdoe, eu sou da área de saúde, o senhor não examinou a criança e não auscultou nada, e já passa o remédio. Ele disse para mim, está duvidando de mim? Eu digo, não, mas está duvidando de mim? Ele disse, não, vem cá. Chamou o menino e disse, levanta a camisa. Aí o menino levantou a camisa, magrinho, esquelético, a barriga bem grande. Ele disse, o que é isso? Eu digo, verme. Ele disse, pronto, e você fez que eu fiz a coisa errada? Eu receitei, eu digo, pela experiência. Eu digo, não, se eu não receitou nem diagnosticou nada, é pela experiência. Aí foi por como chama? Telepatia. Telepatia, né? É isso que eu ia dizer, é evidente, né? Era evidente. É isso, mas tinha dessas coisas na medicina antigamente, né? Hoje, eles têm uma história de um protocolo. Protocolo é o quê? Você tem esse sintoma, tem isso, é isso. O remédio é esse. São todos dirigidos, bitolados. Pelos laboratórios. Pelos laboratórios. Olha, eu vi uma coisa interessante, eu vou dizer aqui, não é denúncia, eu não vim aqui para fazer denúncia. Mas vamos deixar para dizer depois do intervalo. Então, aí você vai contar essa história, anota aí qualquer que você vai dizer. Certo, me dê aí. Certo? Daqui a pouco a gente retorna com a nossa sala de conversa. Retornamos à nossa sala de conversa com o doutor Souza Irmão. Souza, como eu vinha dizendo, é da área de saúde também, é dentista e acompanha os problemas da área. Souza, nós falávamos sobre protocolo. Luiz, você sabe que os grandes laboratórios farmacêuticos, eles têm seus representantes. E aqueles representantes dos laboratórios farmacêuticos sempre procuram um médico com visitas, né? Visitas, e ali eles apresentam o seu produto. E o médico, evidentemente, não sei se pela visita ou por alguma coisa que ganham porque isso acontece, né? Isso acontece. Ora leva um tensiômetro, ora leva uma coisa, um negócio, agrada o médico e o médico passa a receitar aquele medicamento que, né? Aquele medicamento que está em moda. Isso aí. Né? Muito bem. Às vezes você cura, por exemplo, uma infecção com... Agora eu vou fazer como sucupira. Sucupira, quando estava... Fosse o que fosse que ele sentisse, ele curava com tetrefe. Tetrex? Ele chamava tetrefe. Sim, tetrefe. Ele dizia, estou com uma dor de cabeça, vou ali comprar um tetrefe. Comprava, engolia o tetrefe e a dor de cabeça passava instantaneamente. Era um placebo para ele. Não é porque o medicamento tivesse feito, o remédio tivesse feito o efeito. Era a questão psicológica. Era porque ele acreditava. Você vê, a questão psicológica é interessante. Uma vez eu me lembro que o irmão de Zé Gomes estava muito doente, ou foi o pai de Zé Gomes do Banco do Brasil. Sei. O velhinho muito doente, e Zé Gomes preocupado, foi chamar o doutor Olavo para consultar. Ele era o médico de Olavo.
Olavo era o médico dele. Médico dele. Ele muito doido. Quando o Olavo chegou na porta, disse, cadê seu Zé, me lembrei o nome. Cadê fulano? Ele levantou-se da cama. Estou Olavo na minha casa, vinha tomar um café. Quer dizer, a presença, a questão psicológica, só pela questão dele ter visto o médico e confiar no médico, É verdade. teve aquele momento de uma cura aparente, né? Então, muito bem. O protocolo é o seguinte, Luiz, há vários protocolos, inclusive com a doença dessa minha agora, ela está internada. A chikungunya afetou uma série de coisas. Ela está internada. Faz 3 dias hoje que ela está internada no hospital regional. Uma assistência fabulosa, né? Eu sei disso. No meu caso, uma assistência fabulosa, não tenho o que reclamar. Muita gente reclama, mas pelo menos quando eu ou pessoas minhas precisaram, a assistência tem sido... Não sei se pela influência que tem, a provisão que seja, mas eu vi também pessoas lá. Não acredito, não, justamente. Eu vi no hospital regional pessoas simples, né? E ali é o mesmo tratamento, com horas estão numa ala, chama a ala amarela, depois transfere os casos menos graves ou mais graves um pouco para vermelho, aí vai por ali, para verde, e essa coisa toda. Pelo que eu já percebi, quando se trata de média e alta Periculosidade, complexidade, como eles chamam, complexidade, o atendimento o atendimento falha naquilo que não era nem a obrigação do hospital, que é a baixa complexidade, que era para ser atendido nos postos médicos. Nas UPAs. Nas UPAs, nos postos médicos, entendeu? Aí, mas ele funciona, mas continue aí com a sua informação. Eu assim, como questão do protocolo. Questão da... Ser profissional da saúde, eu comecei a observar. É danado. Comecei a observar tudo o que acontecia ali. E foi bom, porque num relance eu vi todas as coisas. Quem chegava, quem saía, quem era transferido, quem não era. E ora, uma pessoa quase à beira da morte, na área vermelha, na área verde, precisando ser transferida para a área vermelha. E depois para a UTI, aí vi o grande problema. O grande problema que me fez recordar a declaração de um médico na Folha de São Paulo, um médico paulista, na Folha de São Paulo, que ele disse o seguinte: eu vou deixar a medicina. Doutor, por quê? O repórter perguntou. Eu vou deixar a medicina. Por quê? Disse, porque me ensinaram nas faculdades, meus mestres, que eu era um homem formado para salvar vidas. E hoje eu estou decidindo quem eu devo matar e quem não devo matar. Porque não há leitos nos hospitais, nem há como levar os pacientes, que eu tenho condições de dar-lhe uma sobrevida e não posso. Porque não tenho condições. Porque o sistema... É verdade. Então eu vi isso aqui, sabe o que eu vi acontecer? Nas alas, há o remanejamento. Ora você vai para vermelho, ora você vai para UTI. Eu vi uma pessoa muito mal, a enfermeira, eu não vou citar nomes, muito mal, chegar e dizer assim, mas não há. O médico disse, procure uma forma, um jeito de ver se tem uma vaga e quem pode sair da UTI. Veja bem, quem é que pode sair da UTI agora? Para dar uma vaga. Pergunta ao doutor fulano, o doutor fulano disse, não há vaga. Ou seja, se tirasse alguém da UTI, condená-lo aí à morte. Aquele que saísse da UTI. E essa já estava condenada à morte, mas poderia sobreviver. Quer dizer, essa pessoa pagaria com sua vida, mesmo inocente, para salvar a vida de outro. Então isso está acontecendo em todos os hospitais públicos do Brasil. Uma coisa séria. Uma coisa séria. E os médicos, eu conversei com alguns, eles têm a maior boa vontade. Por exemplo, aqui não é um elogio, eu não gosto de elogiar ninguém, porque eu acho o seguinte, se você, como eu trabalhei no posto de saúde muito tempo, eu acho que no posto de saúde eu deveria ser o mesmo profissional que eu sou no meu consultório. É claro. Sem modificar nada. A diferença é quem lhe paga, né? Mas o cliente me paga também. Justamente, o governo me pagava também. E me pagava muito bem. Justamente. Para o que eu fazia. A diferença do particular para o coisa é só de quem lhe paga, porque o particular é aquele que está ali. O particular você chega, termina um
determinado procedimento, doutor, quando foi pago. Né? Justamente. Paga o que eu exijo. O governo não, faz um contrato. Olha, você vai ganhar tanto e pode trabalhar muito ou não fazer nada. É verdade. Não é verdade? É verdade. E, pois bem, o protocolo é esse. O protocolo é esse. Deve-se tirar alguém, às vezes, olha, sabe como é o remanejamento? Chama-se protocolo do remanejamento. Por exemplo, eu tenho uma impressão, isso aqui eu não estou dizendo o que acontece, nem vou dizer jamais porque eu não tenho provas, mas eu pressuponho que é o seguinte, por exemplo, uma pessoa de 80, 85, 75, e que já está ali, já na UTI, já entre a vida e a morte, e lá fora tem uma criança, um jovem de 14, 15, que poderá ser muito útil à nação, certo? A escolha. É a questão Vamos tirar esse. de prioridade. Vamos dar-lhe uma assistência até a morte, mas a prioridade é o protocolo da prioridade. Isso vem acontecendo. E muitas vezes os médicos estão fazendo isso, né? Aconselha a levar para casa. Aconselha a levar para casa. Quer dizer, vai abrir uma vaga na UTI. E ali muitas vezes ele não vai passar daquilo não, tanto faz em casa como coisa, se ele tiver assistência, foi bem assistido em casa, muitas vezes o carinho da família é mais importante às vezes do que a permanência. Exatamente. Em casa se cuida melhor do paciente. Mas Souza, você tocou num assunto aí, eu queria falar aqui, en passant, sobre isso. Eu tenho um filho da minha primeira ninhada, do primeiro casamento, que é da Anvisa. E ele trabalhou na Anvisa em Brasília um bocado de tempo, com liberação de genéricos. E ele diz, papai, eu hoje só tomo genéricos. Porque o genérico ele é testado e acompanhado. Enquanto que os remédios de referência, de marca, vêm do coisa do jeito, é famoso nos Estados Unidos, chega aqui, entra, ninguém testa, ninguém faz nenhuma pesquisa sobre ele. Ele disse, eu só tomo genérico. E eu, com esse conselho dele, que ele trabalhou muito, inclusive fazendo os processos, acompanhando os processos de liberação de genérico. Eu chego na farmácia e sempre procuro o genérico do medicamento. E lá em João Pessoa, outro dia, eu perguntando de coisa, dizendo para a menina da farmácia que dava preferência ao genérico, ela disse, doutor, é interessante isso. Tem muito médico que recomenda ao paciente para não usar o genérico. Eu digo, mas por que a razão disso? Ele diz, porque pelo genérico ele não recebe nenhuma vantagem. No início da nossa entrevista, eu disse a você isso, que os laboratórios visitam os médicos e nessas visitas eles levam geralmente um agrado. Não, oferecem cursos, oferecem viagens, às vezes até para o estrangeiro, coisa. Para que o médico prescreva os seus medicamentos. Esse é que é o problema. Como o povo é ignorante, não sabe. Ignorante que eu digo, não é no bom sentido. Ignorância por não conhecer o processo. É desconhecedor das coisas. Desconhecedor da coisa seria a palavra melhor. O povo não sabe. Às vezes até o próprio povo, desconfia do genérico. Porque passaram para a cabeça do povo que o genérico é um medicamento de segunda. Que o medicamento só tinha água, só tinha farinha de trigo, essa coisa. Quando é mentira. Mentira. Porque, como você disse, por exemplo, um laboratório responsável pode lançar um determinado remédio, medicamento na praça. E pouco importa para ele se morra fulano ou se não morra, se escape ou não. Mas o governo, quando lança um medicamento, através da Anvisa, do licenciamento da Anvisa, através de seus laboratórios farmacêuticos, ou outros atrelados ao governo, existe aí uma responsabilidade muito grande, porque a opinião pública, a oposição, seja quem for, a justiça pode condenar um governo, dizer que um governo por exemplo, cometeu ilicitudes, e por isso ele pode até ser cassado. Então eles têm um mau cuidado de ter cuidado nessa linha de medicamentos, essa coisa. Não, o genérico realmente é extraordinário. Inclusive, esse meu menino que é da Anvisa, ele já fez viagens a vários países estrangeiros, vários países, já está dizendo, né? Vários países, para ir verificar o processo produtivo
dos insumos utilizados aqui no Brasil. Matéria-prima. A matéria-prima utilizada no Brasil. Ele vai para Tchecoslováquia, foi à China, foi à Índia, para ver como era fabricado o produto que era importado pelo Brasil. Porque eles vão lá no fundo ver a qualidade da matéria-prima que está sendo utilizada. Luiz, até se não me engano, foi Zé Serra, não foi quem lutou por essa questão do genérico? Foi quem? Zé Serra, quando era ministro. Zé Serra, foi uma luta muito grande, porque ele foi... contra os laboratórios, né? Ele foi de encontro a um poder muito grande. Muito grande, é verdade. É verdade. E o Brasil hoje, inclusive houve até processos, laboratórios queriam processar. Justamente, aquela coisa toda, quando o governo legalizou a questão dos insumos. Né? Então, hoje o genérico é o mesmo. Sim, mas é assim. Um assunto muito palpitante, mas o tempo que nos resta é pouco. E eu queria enveredar por uma outra questão que vai talvez encerrar o nosso programa de hoje. Muito bem. Como você vê o quadro político local? Quadro político local hoje seria o mesmo quadro político dos nossos pais. Né? Sim. Nenhuma mudança. Hoje nós nos livramos do coronelialismo. E hoje nós passamos a nos submeter a um familiarismo. É verdade. Certo? É verdade. O coronel já não existe. Não existe, porque no tempo dos coronéis se votava na peia. Né? Na peia. O coronel levava seus eleitores e os eleitores já iam com o voto no bolso. Iam com o voto no bolso, não sabia nem quem ia votar. Tem até aquela história que o coronel saiu, pegou pessoal de sua fazenda e foram votar. Mas acontece que um desses matutos, vou chamar matutos, com todo respeito, matutos, um filho estava em São Paulo e conseguiu, naquele tempo, mandar um radinho de pilha para o velho. O velho. Radinho de pilha, algumas pilhas de sobre. E ele ouvia muito rádio, ouvia a voz do Brasil, aquelas coisas todas, Aí conta, isso foi nos anos 40, 50, por aí. Aí contam que o coronel, no dia da votação, o coronel chamou todo mundo e disse, vamos votar. Aí todo mundo saiu, o coronel mandou, chamou cada um, vem cá fulano, vem cá ciclano, olha aqui o voto, bota no bolso, olha aqui o voto, bota no bolso. E o Matuto disse, coronel, em quem eu vou votar? O senhor botou o voto aqui, mas eu não sei em quem eu vou votar. O senhor poderia me dizer? O coronel disse, olha, quando eu votar, vou mandar dar uma surra, literal couro, para você aprender a respeitar o presidente da República. Aí o que é que eu fiz? Se você não viu saber, não, eu já ouvi dizer que você está ouvindo muito rádio, influenciado por essa porcaria. Você não ouviu dizer, não, que o presidente Getúlio disse que o voto agora é secreto. Havia essa coisa, mas em Patos não é isso, né? Certo. Não tem mais coronel, são as famílias que dominam. Então nós temos aqui duas famílias, que dominam a política. Eu sei. Patuense. É uma gangorra, nós chamamos aqui. A gangorra. Um sobe, outro desce. Um desce, outro sobe. E se você analisar bem, como analista político que você é, a gangorra nem sobe e a gangorra não desce. Isso é minha análise. A gangorra fica como... Fica os dois se servando. Porque são duas famílias politicamente diferentes, mas que na realidade são famílias congregadas uma com a outra. Vanderlei com Mota com Vanderlei, a filha de Dinaldo casa com a filha de Chica Mota, a filha de Chica Mota casa com Nabor, e a filha de Nabor vai casar com fulano, de forma... É verdade. Que é uma coisa só. Termina sendo... E não vamos romper isso nem tão cedo. É difícil. É muito exatamente difícil. Porque, pelo que nós falávamos, não há terceira via. Ora, quem surgiu da terceira via aqui? Aderban. Aderban, que não era um político, digamos assim. Não tem a essência do político. Depois, Padre Jair, que foi a terceira via mais votada, salvo engano. Padre Jair, porque teve o apoio da igreja. Você sabe que a igreja, onde bota o dedo, a coisa vai. É verdade. Padre Jair. Depois nós tivemos esse menino, o Bonifácio Rocha. Bonifácio Rocha. Apesar de um rapaz inteligentíssimo, você sabe. Inteligente e sério, né? Né? Mas sem recursos. E agora vai surgindo aí esse Lenildo, né? Lenildo. E Diogo. Diogo.
Mas Lenildo é o seguinte, Lenildo vem para a terceira via com os mesmos pecados dos outros. É inteligentíssimo. Eu estive conversando com o Lenildo, é um rapaz afável, inteligente, realmente. bom vivant, aquela coisa, aquele sorriso, aquela coisa toda, mas qual o recurso de Lenildo? Um apoio do governador? Não creio. Eu também acho difícil. Não, porque o governador tem sérios compromissos com o PMDB de Patos. Certo? E ninguém elege ninguém sem o apoio do PMDB de Patos ou sem o apoio do PFL de Patos. Pronto, acabou. Essa história é não é verdade? Souza, infelizmente o tempo se esgotou e nós agradecemos a sua presença e a oportunidade da sua despedida. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a TV Sol Net, por essa oportunidade. Assim, eu digo oportunidade porque, primeiro, de conhecer um estúdio de gravação de televisão, que eu pensei que era uma coisa fora do outro mundo, mas é uma rádio mais diferente. É uma rádio com mais assistência. Né? Que o menino chega, ajeita, passaram um pó na minha cara assim, não sei nem se eu fiquei... É aquela coisa, mas tudo bem, fiquei muito satisfeito, lhe agradeço muito e estou à disposição para qualquer bate-papo, aqui ou no rádio, onde for, não é verdade? Nós sabemos disso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.